Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje é sexta-feira. Chegamos a mais um final de semana. Gratos a Deus por isto. Agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade. Aqueles que trabalham de segunda a sexta-feira, hoje já estão mais alegres, planejando o seu final de semana. Que dentro dos seus planos esteja chegar até a casa do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo, para vir receber de parte de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas falam o seguinte: eu vou até a casa de Deus para receber uma bênção. Às vezes, quando convidamos alguém para chegar até alguma das nossas reuniões, essas pessoas utilizam essa expressão. É verdade, tenho que ir porque preciso de receber uma bênção de Deus. Nós não devemos de chegar até a casa de Deus por aquilo que Deus vai nos dar. Nós devemos de chegar até a casa de Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda fará sobre nossas vidas. É um lugar de adoração a Deus. É um lugar onde viemos adorar, onde viemos glorificar, onde viemos exaltar o santo e soberano nome do Senhor. Então, que este final de semana você possa congregar, você possa chegar até o lugar onde tenha um culto, o lugar mais perto da sua casa. Vá até ali para ouvir a palavra de Deus. Isso sim, assegure-se de que ali naquele lugar estão falando a verdadeira palavra de Deus. Que estejam pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho é poder, o que diz o apóstolo Paulo. O Evangelho é poder para o que crê. Para o que crê. Aquele que crê, a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, para libertar, para curar, para te tirar do vício, para te tirar do pecado. Sou o pastor Juan, da Igreja Luz para os Povos, aqui na cidade de Cacequi. Estamos situados na rua Prudente Domingues, 440, aqui na Vila Popular. Hoje, 19h30, temos o nosso culto. Hoje é sexta-feira, onde queremos convidar você para se fazer presente, para nós virmos juntos adorar a Deus, orar os uns pelos outros. E este é o nosso programa, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Gratos ao Senhor. E estamos, nestes dias, com uma série sobre as 12 portas de Jerusalém. As 12 portas de Jerusalém. Já falamos da porta das ovelhas, já falamos da porta do vale, já falamos das diferentes portas que... Nós já falamos de algumas portas. Hoje vamos estar falando sobre a porta do monturo ou a porta do oleiro, como queira chamar. A porta do monturo ou a porta do oleiro. E para isto vamos estar lendo a palavra do Senhor no capítulo número 3 de Neemias, capítulo número 3, verso número 14, onde a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe. Guarda este nome porque vamos falar um pouquinho deles. Reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lá assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. Vale lembrar que
a porta do vale, que foi reparada por Anum e os moradores de Sanoa, edificaram-a e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 covados de muralha até a porta do monturo. Fizeram ainda 660 metros para chegar até a porta do monturo, mas também conhecida como a porta do oleiro. E ali então está este homem que nós acabamos de ler aqui, Malquias, filho de Recá. Vou colocar a Bíblia aqui que fica melhor para mim. E tiro esta. Essa é a porta do monturo. O que é a porta do monturo? E o que ela significa para a nossa vida espiritual? Qual é o significado espiritual desta porta que precisa ser restaurada? Esta porta ela precisa ser restaurada nas nossas vidas. O verdadeiro discípulo de Cristo deve exercitar o amor, a bondade, a misericórdia. Deve aflorar num verdadeiro discípulo de Cristo os frutos do Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito Santo de Deus devem estar presentes na vida de um verdadeiro discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Agora, a porta do monturo era também onde se amontoava o lixo da cidade. Ali logo passavam e recolhiam e levavam lá para o que nós estivemos falando ontem. Passavam pela porta do vale até o Geena, onde iam queimar aquele lixo. O lixo, sim, era queimado, literalmente. Nós carregamos lixo nas nossas vidas. E não podemos negar isto. Carregamos, sim, e viemos arrastando, e pareceria que muitas vezes não queremos nós desfazer daquele lixo. Sabe, às vezes conhecemos pessoas que acumulam tantas coisas dentro da sua casa e têm para elas mesmas. Tem aquela pecinha, tem um galpãozinho, tem um lugar onde ali está repleto de coisas que elas não estão dando nenhum uso. Porém, as têm guardadas ali por si acaso. E assim também é na vida espiritual. Nós convertemos ao Senhor, pero temos lá no mais profundo do nosso coração aquele quartinho da bagunça, onde vamos amontoando coisas. Não separamos, não reciclamos, não jogamos fora, deixamos ali. E sabe que todos nós sabemos uma peça onde tem muitas coisas amontoadas, como caixas, ferramentas, móveis velhos, colchão, enfim. Vão juntando ali aquelas coisas, vêm também se reproduzirem os insetos e os roedores. Não é verdade? E não limpamos. Temos aquele lugar ali no nosso lar. E cada vez vamos acumulando mais e mais lixo. Sabe, dia de ontem, à noite, minha esposa estava me falando de que o celular dela estava trancado, não estava funcionando bem. E tinha vindo um aviso porque tinha muito lixo no celular. É engraçado, porque nós corremos para limpar o lixo do nosso celular, mas não limpamos o lixo das nossas vidas. E de que lixo estou falando? Pode ser lixo espiritual? Pode, claro que sim. Pode ser lixo espiritual, de coisas antigas, que deixamos guardadas, crenças limitantes, crenças que vão contra os princípios divinos, crenças que vão contra a palavra de Deus. Porém, as deixamos guardadas no nosso coração.
é lixo que está nos prejudicando. O lixo, ele entra também pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Músicas tóxicas, que em nada, absolutamente em nada, edificam as nossas vidas. Sabe, hoje devemos de ter muito cuidado em tudo aquilo que nós ouvimos, até nas chamadas músicas gospel. Com nossos olhos, o que estamos vendo? Eles estão sendo porta para acúmulo de lixo? Nossos olhos estão sendo portas para o acúmulo de lixo? É uma porta que necessita imediatamente ser restaurada nas nossas vidas. É uma porta que com urgência ela deve de ser restaurada sim nas nossas vidas. Porque essa porta, que é a porta do monturo ou a porta do oleiro, sabe, lá em Jeremias capítulo número 18, Jeremias capítulo número 18, vai nos falar sobre um oleiro. Deus manda Jeremias descer até a casa do oleiro. A porta do monturo é conhecida também como a porta do oleiro. Então, esta passagem bíblica de Jeremias 18, ela serve muito bem para o que nós queremos falar. Leva Jeremias até a casa do oleiro. E ali na casa do oleiro, Jeremias vai ver que o oleiro está trabalhando, fazendo um vaso. De repente, o oleiro quebra aquele vaso, desfaz aquele vaso que ele mesmo estava moldando e volta a moldá-lo novamente. Nós necessitamos passar por esse processo de moldura espiritual sobre nossas vidas. Necessitamos passar por esse processo, sim, de ser moldados à imagem de Cristo Jesus. Todo dia da nossa vida nós necessitamos isto. Necessitamos ser transformados pela palavra de Deus. Cada dia que passa vamos caminho à perfeição, porque nós não somos perfeitos. Por isso é necessário fazer uma limpeza total, uma limpeza na nossa vida espiritual, princípios espirituais que vão contra a palavra de Deus e que carregamos, brechas que temos deixado porque não vigiamos e as nossas portas estão escancaradas ou estão com os ferrolhos quebrados e é fácil de entrar. Ou tem brechas na nossa muralha. Não estamos vigiando. A torre do vigia está totalmente destruída, porque a porta também está em mau estado. Então é necessário restaurar essa porta tão importante na nossa vida, que é a porta do monturo ou a porta do oleiro. Quanto lixo acumulado temos nas nossas vidas. Quando o celular reclama que tem muito lixo, imediatamente limpamos, mas não limpamos o lixo espiritual da nossa vida desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como nosso único e Salvador, nosso Redentor. Agora, não renunciamos, continuamos carregando crenças antigas, crenças extremadamente antigas, que continuamos carregando na nossa vida. Crenças que somente nos fazem mal, crenças que somente prejudicam a nossa vida espiritual, crenças que estão ali para atrapalhar, se se quer dizer, a nossa vida espiritual. E elas são ruins para nós. São ruins para nós porque vão em contra a palavra do Senhor. Vão em contra a palavra de Deus. São crenças
que estão ali para prejudicar, muitas vezes, a nossa vida espiritual. Carregamos essas crenças do passado. Sabe, também em Jeremias, no capítulo número 48, Jeremias, capítulo número 48, fala o seguinte, fala de um povo, o povo de Moabe, o povo moabita. E a palavra de Deus vai dizer em Jeremias, capítulo 48, vai nos dizer a palavra de Deus no versículo número 10 de Jeremias, capítulo 48. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que Moabe não mudou o seu cheiro. Mari, bom dia, na cidade de Taquarembó, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, minha irmã, que Deus venha abençoá-la em nome de Jesus. Não mudaram o seu cheiro, é o que diz a palavra de Deus. Moabe não mudou o seu cheiro. Continuava com o mesmo cheiro do pecado, continuava com o mesmo cheiro da podridão, do pecado, da hipocrisia, continuava do mesmo jeito. Os moabitas tiveram a oportunidade de mudar, tiveram, mas não mudaram. Não mudaram. Jesus nos ensinou algo muito importante, que não podemos servir a dois senhores. E creio que você me entende o que eu quero dizer. Ou eu sou de Cristo, ou sou de uma religião qualquer. O problema é que a religião qualquer não tem a Cristo. O único que pode te dar salvação, o único que pode curar todas as tuas dores, físicas e espirituais, é Jesus Cristo. Pois não tem outro nome dado aos homens, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, no qual os homens possam ser salvos, a não ser no nome de Jesus. E é necessário nós passar também pela porta do vale para queimar esse lixo, para que o fogo do Espírito Santo de Deus se manifeste sobre nossas vidas. Devemos de eliminar todo e qualquer tipo de lixo que esteja nas nossas vidas. Às vezes, chegamos aqui em casa, a esposa começa a dar volta ao sofá, correr móveis, correr camas, para limpar o lixo que se acumula embaixo. Às vezes nós acumulamos esse lixo e nem percebemos que ele está ali. Jesus falava para os fariseus, dizia para eles que eles eram um sepulcro branqueados. Eram bonitos por fora, mas por dentro estavam cheios de podridão. E, lamentavelmente, isso está acontecendo nos nossos dias de hoje. Dentro das nossas igrejas, dentro das nossas congregações, dentro da célula, grupo familiar, como você queira chamá-lo. Mas temos pessoas cheias de hipocrisia, cheias de inveja, e que não querem mudar. Não querem mudar. Não querem tirar o lixo que é nocivo para a vida espiritual delas. Não têm o desejo de mudança. Dia de ontem, fazemos um vídeo em espanhol e estivemos falando sobre a inveja. E a história, a analogia, fantasiando com as aves, com os passarinhos, contamos a seguinte história. Que o gavião fez a sua casa de pedra. O João de Barro fez a sua casa de barro. O tucano tentou fazer uma casa de barro e não conseguiu. Não teve êxito. Não logrou fazer uma casa de barro. Quando o João de Barro terminou de fazer
a sua casa, o gavião veio até a casa do João de Barro para dar os parabéns, levar alguns presentes, brindarem por aquilo. Enfim, a alegria do gavião de ver que seu amigo João de Barro tinha feito sua casa. Agora também veio o tucano. O tucano não tinha nem sequer de onde cair morto. Não tinha. Nem sequer onde cair morto. Ele morava num galho, na floresta, no bosque, num oco, numa árvore. De vez em quando ali eles colocam seus ovos, encontram um oco numa árvore, ali colocam seus ovos. E o tucano veio também à casa do João de Barro. E começou a falar, mas e essa casa que ele fez? Uma casa de pau a pique? Ou uma casa de barro? Vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir a chuva, e essa casa vai desabar. Está tudo mal feito. João de Barro tinha tomado a precaução de fazer a sua casa com a porta para o lado contrário de onde vendria os ventos e as tempestades. Tucano saiu de recorrer a floresta, o bosque, fazendo reuniões, conversando com seus amigos e falando para eles. João de Barro está se achando. O João de Barro não é o mesmo. Depois que fez aquela casa de pau a pique, ele agora está se achando. Ele está acreditando que é o melhor de todas as espécies, somente porque tem uma casa de barro. É uma pessoa não grata. Não é para conversar com ele. Ele se acha muito, é orgulhoso. Tucano, difamando ao João de Barro. Um belo dia veio a tempestade, e vieram os ventos, e vieram os raios. E o galho onde o tucano dormia foi quebrado, a árvore caiu na água e o tucano foi levado pela correnteza. O que aprendemos disto? Que tem um lixo também na nossa vida, que ele se acumula e se acumula no coração, que é o lixo da inveja. Cuidado. Cuidado com isso. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 20, 21, 22, nós fala muito bem disso. Nós fala das obras da carne e das obras do Espírito. Agora, o invejoso, ele é incapaz de construir ou de fazer algo. Ele sempre quer copiar. Ele quer roubar ministérios. Ele quer destruir ministérios. Ele quer difamar o seu pastor. Ele quer difamar o seu irmão. Ele quer difamar o diácono. Ele quer difamar o porteiro. Ele quer difamar o grupo de louvor. Porque ele tem inveja. Porque ele é incapaz de empreender ou de fazer algo. O invejoso é uma pessoa perigosa. Porque ela quer aquilo que você tem, mas ela quer também te destruir ou arrancar aquilo que você tem para que você não tenha mais e ele sim. Essa é a vida do invejoso. E não podemos de ser tão hipócritas de pensar que no meio da igreja de Cristo não tem esse tipo de gente. Claro que sim. Claro que tem. Claro que tem. Tem esse tipo de pessoas. A porta do monturo ou a porta do oleiro é necessário ser restaurada na nossa vida. Devemos permitir que o Senhor venha nos moldar novamente e que os frutos do Espírito, os dons espirituais, estejam sobre as nossas vidas. Capítulo número 35 de Jeremias. Primeiro, vamos ler novamente aqui um nome que eu disse para você guardar.
a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe. Quem eram os recabitas? Os recabitas eram um povo que viviam junto com os israelitas. Mas era um povo que era fiel aos seus antepassados. Aqui no capítulo número 35 de Jeremias, Deus vai levar a Jeremias a convidar os recabitas a virem beberem vinho com ele. Quando Jeremias serve o vinho para os recabitas, eles não aceitam e não bebem vinho, porque seus antepassados tinham formado eles, tinham instruídos eles, a tradição deles, se quer chamar assim, era não beberem vinho, não edificarem casas. Eles viviam em tendas, fora de Jerusalém, fora das cidades israelitas. Eram fiéis aos seus princípios. Por que Deus leva Jeremias a convidar os recabitas? Para que ele veja que ali tinha um povo que era fiel à sua tradição, aos seus princípios. E ali em Jerusalém tinha um povo que não era fiel ao próprio Deus. E assim somos muitos de nós. Falta fidelidade ao Senhor. Que nós podamos aprender com os recabitas. E eles estão aqui, ajudando a reconstruir uma porta tão importante como é a porta do oleiro ou a porta do monturo. Jerusalém tinha 12 portas. Essas 12 portas falam de governo, falam de autoridade. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu poder. O que estamos nós fazendo com isso? Como nós proteger do lixo do mundo que está todo dia aí ao redor? Como nós proteger do lixo? Pois bem, a palavra de Deus vai nos falar lá em Efésios capítulo número 6. O apóstolo Paulo falando, além do versículo número 10, sobre a armadura de Deus. E entre os itens dessa armadura está o capacete da salvação. Deus de guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. Sabe, aquilo que entra por nossos olhos ou pelos nossos ouvidos, ele vai para o nosso cérebro. Os estudosos, psicólogos, psiquiatras, e Augusto Cury chama de a memória RAM, onde ali fica tudo acumulado, porque nós temos um registro automático da memória. Então, esse lixo que fica registrado automaticamente na nossa memória, ele deve ser descartado. Pode ser uma fofoca? Pode. Claro que sim. Pode ser uma fofoca. Pode ser alguém que vem falar mal do seu pastor, do seu irmão? Pode ser. Sabe, muitas vezes nós não corroboramos, não sei se está bem expressado o meu português, mas não identificamos ou não buscamos as informações corretas quando ouvimos algo, ou simplesmente acumulamos e não limpamos a nossa memória. É necessário pedir que o Espírito Santo de Deus ele venha sobre nossas vidas e que o fogo daquela porta do vale venha queimar, venha eliminar esses registros, esses arquivos malignos que estão na nossa memória. Eles devem ser eliminados somente através do poder de Deus. Meu amado e querido irmão, hoje é sexta-feira. Estamos chegando ao novo final de semana. Que este final de semana venha a ser um final de semana diferenciado para você. Que quando você congregar,
quando você chegar na casa do Senhor, quando você estiver na presença do Senhor, ou estamos, me expressei mal, eu mesmo estou me corrigindo, sempre estamos na presença do Senhor, que possamos falar com o Senhor, pedir para o Senhor, ou permitir para o Senhor que Ele entre, abrir essa porta que nós temos fechada no nosso coração, a porta do quartinho da bagunça, que está cheio de lixo, cheio de ratos, de baratas, grilos, aranhas e tantas outras coisas mais desagradáveis. E permitir que o Espírito Santo venha com a vassoura, venha com fogo, para limpar, para purificar, para eliminar tudo aquilo que está demais da nossa vida, para que possamos ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. Muitas vezes nossas orações não são respondidas, porque carregamos lixo tóxico, lixo que impede de que recebamos as bênçãos de Deus. Não deixe de congregar. Congregue. Esteja em comunhão com Deus e com a sua família. Pai amado e Deus do céu, Senhor, vem, Senhor amado, sobre nossas vidas nesta manhã. Vem glorificar-te de uma maneira sobrenatural. Vem, Senhor, operar sobre a vida dos nossos irmãos, meu Deus. Que este final de semana venha ser um final de semana abençoado. Que venha ser um final de semana cheio da tua graça, cheio da tua presença sobre nossas vidas, Pai. Senhor, que tu nos guardes e nos livres de toda sorte de males, em nome de Jesus. Amém. Somente compartilhe este vídeo com alguém e você estará nos ajudando, não imagina quanto. Que a graça, que a paz e que a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre.